Amém. Graças a Deus. Meus amados, nós iremos meditar um trecho da Palavra de Deus. Quero que você esteja de posse da sua Bíblia, amém? Para que a gente acompanhe esse trecho. Os irmãos estão todos aí, graças a Deus. Temos a presença de 16 irmãos. Louvamos ao Senhor pela vida de cada um, amém? Sabemos que esses dias muitas vezes têm nos deixado um pouco angustiados pelo fato de estarmos em casa, presos, de certa forma, sem a nossa liberdade plena. Temos muitas restrições quanto a se deslocar, a gente que gosta muitas vezes de ter esse convívio, essa interação com os nossos irmãos, com os nossos amigos, até mesmo com o trabalho, e por conta dessas limitações a gente tem sofrido um pouco, mas o Senhor é conosco, amém? O Senhor nos tem dado paz de espírito, nos tem dado tranquilidade, o Senhor tem aquecido a nossa alma e de certa forma que a gente tem o nosso coração alegre no Senhor, amém? Eu pensei num trecho da Palavra de Deus que está no primeiro livro de Samuel, irmãos, primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 25. Eu não vou ler todo o trecho, seria interessante ler todo o capítulo 25, pelo menos a partir do versículo 2, porque nós estaríamos a par, tomaríamos pé de todo o relato bíblico, de toda essa história. Mas ao longo da reflexão que iremos fazer, nós vamos citando os versículos e leremos alguns. Mas para nós nos situarmos na leitura da Palavra de Deus, vamos ler só alguns versículos. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 25, versículos 2, iremos ler até o versículo de número 12. Amém? Os irmãos que puderem fazer referência aí isso, irmã Luciana, irmã Madalena, façam essa referência para quem for chegando, possa também ter a informação de qual trecho que nós estamos meditando nesta noite. 1 Samuel capítulo 25, versículos 2 até o 12. Diz assim a palavra de Deus: Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail e de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: Paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: Achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas estas palavras.
Pai de amor, Deus bendito, Senhor, nos ajuda nesta noite, Senhor, conhecermos a Tua palavra, a Tua verdade por meio da Tua palavra, Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas. Nos instrui por meio dela, Senhor, porque ela, Senhor, é a nossa regra de fé, Senhor, e de prática. Pai, que a Tua palavra possa alimentar cada coração nesta noite, Senhor, falando, Senhor, conforme a Tua vontade, nos edificando, nos exortando e nos consolando, Pai. Abençoa cada um de nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu tomei esse trecho da palavra de Deus para a gente refletir, pensar um pouco, e eu creio que essa mensagem ela é uma mensagem devocional, é uma mensagem que diz respeito à nossa vida cristã, à nossa vida diária, e eu queria que os irmãos refletissem comigo, né, e o Espírito Santo nos ajudará a compreender a palavra de Deus. Essa parte das Escrituras nos fala de personagens que que trazem exemplos para nós, são personagens que estão nos ensinando, e eu queria refletir sobre esses personagens e dividir essa história em 4 atos. Foi assim que eu pensei, como se fosse uma espécie daquilo que às vezes tem no teatro, né? Pelo menos eu ouvi falar, porque não tenho muita noção de teatro, mas assim, os fatos, eles acontecem em atos, né? O enredo acontece em atos. E a gente poderia usar essa parte da dramaturgia para nós dividirmos essa história em 4 atos. Mas antes de falarmos desses 4 atos, no qual se desenrolará todo esse enredo e essa história, eu quero falar um pouco aqui dos personagens envolvidos nessa história, né? Primeiramente, falar sobre Davi. E o contexto nos mostra aqui que Davi era, vamos dizer assim, o protagonista dessa história. Se a gente for ver nos capítulos anteriores, a gente percebe que Davi estava tendo ali problemas, dificuldades de convivência, de relacionamentos com o rei, o então rei de Israel, que era Saul. E por conta do que Davi havia feito e o que Deus realizara através de Davi, na verdade, houve um desassossego, né, de relações entre Saul e Davi, e a história nos mostra que por várias vezes Saul intentou matar Davi, e Davi fugiu da presença do rei Saul. E a palavra de Deus nos mostra que ele fugiu para o deserto, e no capítulo 22 a gente tem ali uma referência bem clara de como Davi se encontrava nessa fuga, né, da presença de Saul. E nos diz a palavra de Deus no capítulo 22, se você puder rapidamente folhear sua Bíblia e ao capítulo 22, diz que Davi esteve escondido em uma caverna no local chamado Adulão, e ali naquela caverna ele se juntou com alguns homens. E os homens com quem Davi se juntou eram homens que se achavam em aperto, homens endividados, homens amargurados de espírito, e o próprio Davi se fez chefe deles todos, e era em torno de 400 homens. Então Davi praticamente ele formou um bando, né? Formou uma espécie de exército particular, que na verdade poderia ser assemelhado a um bando, porque não havia uma arregimentação, não havia uma organização hierárquica. Nosso irmão isso diz aí que são cenas, né? Ou atos ou cenas. E a gente vai ver isso quando a gente for refletir sobre cada ato desse enredo. Mas, falando de Davi especificamente, nós vemos que Davi estava nessa condição. Davi, ele estava fugindo, se encontrava no deserto, e ele ali juntou aqueles homens que tinham problemas de diversas ordens em suas vidas. Eram homens endividados, homens que tinham amargura de espírito, e ao todo daqueles homens ali tinha cerca de 400. E Davi, então, ele, junto com aqueles homens, ele sai como que assim, deserdado, né? Como que sem erro, sem orientação, e sai disperso no meio de Israel. E a palavra de Deus nos diz que ele se encontra em uma situação que a gente leu agora e vai meditar, refletir. Ele se encontra numa situação em que ele procura um homem chamado Nabal. E quando a gente pesquisa e olha quem era Nabal era um homem que é identificado aqui por sua linhagem
sua origem, né? Veja no capítulo de número 25, que é o que nós estamos lendo, versículo de número 3. No finalzinho diz assim: ele, Nabal, era ele da casa de Caleb. Então Caleb era um daqueles, vamos dizer assim, homens proeminentes quando Israel conquistou, né? Israel vinha no deserto, ele foi enviado para olhar, para ser espia, e ali ele voltou sustentando ali que Deus havia de livrar o seu povo da mão dos cananeus, dos fariseus, daquele povo daquela terra. E a gente sabe da história de Caleb, sabe que ele é um homem de referência nas escrituras como um homem de fé, um homem determinado, um homem que aos 85 anos estava conquistando a sua terra. E a história de Caleb é conhecida, e aquele homem, Nabal, ele tem essa referência, ele era da casa de Caleb, então tinha um passado honroso. Mas a palavra de Deus nos mostra que havia uma outra qualidade de Nabal. Além de ele ser rico, a palavra de Deus diz que ele era homem abastado, versículo 2, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e a gente imagina que essa quantidade de reses, né, era uma quantidade que dava uma certa projeção social. Ele de fato era um homem considerado rico, era um homem poderoso, porque a riqueza trazia poder. E podemos também dizer, agora, qualidades negativas. Veja que a palavra de Deus, ela expressamente diz quem era Nabal, fazendo uma referência extremamente negativa. Versículo 3, ele era um homem duro e maligno. Veja, irmãos, homem duro e maligno. E os servos dele, no versículo 17, um servo dele depõe sobre esse caráter dele, chamando-o de filho de Belial. Veja, ele era um homem duro, ímpio, maligno e filho de Belial. Então a gente já percebe por essas características, por essas qualidades, que ele era um homem de difícil trato. Não era fácil conviver com Nabal. E por fim a gente tem uma terceira personagem, que é Abigail. E é interessante porque nas escrituras normalmente não há uma referência assim, né? Quando se fala de uma família não se faz referência ao nome da mulher. Mas aqui as escrituras, por conta até do que vai se passar, as escrituras apresentam Abigail e faz uma referência a ela tão singela, mas tão maravilhosa. Veja o que diz no versículo 3. O versículo 3 diz assim: Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher. E a característica começa por ela. Esta era sensata e formosa. Veja, a principal qualidade dela aí vem em primeiro lugar. Ela era sensata. Eu queria que os irmãos guardassem essa característica. Abigail, ela era uma mulher sensata. Basicamente as escrituras definem isso definem ela e apresentam essa característica dela como a mulher sensata. Pronto, diante da apresentação desses personagens, Davi, Nabal e Abigail, agora as cortinas se abrem para que sejam apresentadas as cenas e sejam apresentados os atos. E vamos ao primeiro ato. Versículo de número, podemos dizer assim, o primeiro ato aí é o que foi feito por Davi. Versículo 4. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E direis àquele próspero: Paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuís tenha paz. Tendo ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e nenhuma coisa sentiram falta, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles dirão: Achem mercê. E aí Davi prossegue e diz assim: Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. E nesse primeiro ato nós podemos identificar Davi como alguém necessitado. Davi faz um pedido de alguém que está necessitado. E veja, Davi se coloca aí numa condição de Davi, teu filho. E é interessante essa expressão porque mostra
a necessidade de Davi. Davi se colocou como um filho que precisa se alimentar. Davi se colocou nessa condição. Ele era alguém extremamente necessitado. Estava ali no deserto juntamente com cerca de 600 homens, irmãos. Veja, então assim, Davi queria alimento, a coisa mais básica, o que é mais fundamental, o mais necessário para alguém, a alimentação do dia a dia. Era um pedido de alguém necessitado, e esse primeiro ato mostra alguém que está necessitado. Davi se põe então a pedir por si e pelos os seus amigos, aqueles que o acompanhavam, aqueles que faziam parte daquele exército, vamos dizer assim, arrumado, né? E aí Davi, não, eu irei até Nabal e pedirei, porque na verdade Davi disse, né? Eu tenho ajudado de certa forma Nabal, eu tenho protegido os seus pastores quando estão no campo, né, cuidando das ovelhas, e de alguma maneira eu tenho colaborado com isso. Eu não tenho que pessoas tenham feito algum mal aos pastores, eu tenho procurado proteger. A minha função em relação a Nabal é de proteção. Então eu vou até Nabal porque certamente ele irá considerar aquilo que eu fiz, provavelmente despretensiosamente. Alguns dizem que não, Davi, ele estava ali de alguma maneira querendo uma retribuição, uma contraprestação, dizendo, olha, já que de alguma maneira eu te dei proteção, eu quero agora um retorno. Mas a palavra de Deus não nos dá essa compreensão, que ela nos permite entender que Davi, de forma humilde, fez uma solicitação, expôs o seu coração, colocou ali a sua necessidade. Fecha-se esse primeiro ato e dá-se início ao segundo ato. E o segundo ato começa justamente com a resposta de Nabal. No versículo 10 diz assim: respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? E aí nós estamos diante deste ato, né, deste segundo ato, que é a conduta, né, a postura de Nabal. E a gente poderia dizer, se a gente fosse dar um título a esse ato, a gente dizia que este ato poderia ser chamado de a indiferença sem motivo ou sem causa. O que levou Nabal a ser tão indiferente, a ignorar de forma assim tão solene o pedido, a solicitação, a súplica de Davi? Ele praticamente ignorou. E interessante que as palavras dele são palavras duras, porque ele diz assim: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Veja, quando ele faz referência ao pai de Davi, mostra que ele sabia bem quem era Davi, porque identificou o pai de Davi. Mas na verdade o que eles queriam dizer é assim: olha, eu não tenho nenhum apreço, eu não tenho consideração nenhuma por Davi. Eu não considero Davi. E aqui nós abrimos um parêntese para nós pensarmos sobre essa ação. Quando a gente considera o outro um ninguém. Quando a gente considera o outro sem nenhuma importância, sem nenhuma relevância, o outro é insignificante para nós. Nós não damos nenhum valor ao outro. O outro se passa despercebido. O outro é aquela pessoa que não nos interessa, não nos convém. Nós vemos o outro como alguém distante, alguém que a gente faz pouco caso. Basicamente foi essa a expressão, o sentimento que Nabal expressou. Eu pouco caso faço de Davi. Para mim ele é um Zé Ninguém. Para mim ele é um qualquer. Para mim ele não é ninguém. Isso nos traz a reflexão, irmãos, porque nós precisamos pesar os nossos corações e pensarmos que às vezes nós, mesmo que não falemos como Nabal falou, mas a gente às vezes se comporta como Nabal se comportou, porque nós simplesmente ignoramos o outro parece que para a gente é indiferente, nós não damos a importância, nós não o consideramos,
Nós não o vemos como um irmão, como uma pessoa chegada, como alguém que está próximo de nós, alguém que a gente precisa considerar. Jesus falou isso para os seus discípulos, quando disse assim, olha, Jesus lavou os pés dos seus discípulos, considerai o outro superior a vocês. Os discípulos estavam numa disputa para saber quem seria o maior no reino dos céus, porque eles imaginavam que o reino ia chegar naquele momento, então eles procuravam saber quem ia ter posição de proeminência. E Jesus ensinou com eles, com aquela ação de lavar os pés, que cada um deveria considerar o outro superior a si mesmo. E quem dera se esse sentimento de fato exista em nossos corações. A gente dá importância ao outro, dá relevância ao outro. A gente saber que o outro é importante para nós, o outro ocupa um lugar no nosso coração. O nosso pastor, ele desencadeou aí uma campanha, vamos dizer assim, né? No sentido assim de dizer, irmãos, um incentivo, no sentido de dizer, irmãos, ligue para seu irmão. Algumas pessoas, como eu, sinceramente dizendo, têm um pouco de dificuldade de tratar, de ligar e tal, mas sempre quando eu posso, principalmente através do WhatsApp, eu estou mandando uma mensagem e tal, porque eu gosto de me relacionar com os irmãos, embora de alguma maneira seja um pouco tímido para tomar essa iniciativa, mas como é bom a gente dar essa importância aos irmãos, considerar as pessoas importantes. E Nabal então desconsiderou Davi, não considerou Davi como um outro. E é interessante que Nabal considera Davi como se fosse um escravo, e naquela época um escravo era tido como uma coisa, né? Não como pessoa, como uma coisa. Então Nabal, de certa forma, desprezou, não enxergou Davi uma pessoa, né? Tratou como se fosse uma coisa que pode ser utilizada e descartada. E vem aqui mais uma reflexão para nós. Quantas vezes nós usamos as pessoas pela utilidade que elas têm, né? As pessoas só nos, vamos dizer assim, nós nos aproximamos dela ou queremos ela perto do nosso convívio na medida em que elas são úteis, porque quando elas perdem a utilidade, nós simplesmente descartamos como descartamos aquilo que não nos tem mais serventia, irmãos. A gente precisa ter cuidado com isso. Não tratemos os outros como coisa, só por sua utilidade. E na medida que essa utilidade se vai, a gente também se descarta com facilidade. Isso está presente nas relações, né, sociais, no trato que as pessoas têm com as outras, com as amizades dela. E às vezes está presente até nas relações familiares. Porque quando as pessoas vão envelhecendo e já não são mais úteis, aí as pessoas tendem a ser esquecidas, os velhos tendem a ir para o asilo porque se tornam não mais úteis, mas se tornam um peso. E a gente tem que ter cuidado com isso. Nós temos que dar importância aos outros. A gente precisa atentar para as necessidades mais básicas dos outros. É importante isso. A gente atentar para as necessidades mais básicas. Nabal simplesmente desprezou. Davi estava ali com fome, com sede, necessitando do que era básico, simplesmente Nabal lhe virou as costas, Nabal não atentou para as necessidades mais básicas de Davi, e a gente precisa então ter cuidado com as nossas vidas para que as necessidades dos nossos irmãos sejam supridas. E tudo que motivou a Nabal foi a avareza do seu coração, a concentração da importância, a relevância que ele dava no seu coração às suas riquezas, porque veja no versículo 11 quando ele diz assim: tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a carne das minhas reses, que eu daria aos meus tosquiadores. Veja que o pronome possessivo meu aí está muito em evidência. Isso é algo que devemos evitar, né? Tomarmos os nossos bens como prioridades, nos vermos como alguém que se preocupa com posses. E eu estava meditando um dia desse, lendo um livro de Abraham Kuyper. Eu achei muito interessante algumas colocações que ele fez, me chamou a atenção, porque a ideia que o crente tem em relação às riquezas é de que ele é mordomo.
As riquezas pertencem ao Senhor, toda a terra é do Senhor. E nós estamos na condição apenas de mordomos, apenas tomando conta, exercendo uma mordomia que Deus nos conferiu. Nós não temos nada neste mundo, o Senhor nos deu por mordomia para que a gente tomasse conta. E essa mordomia ela tem que ser bem exercida. Nós temos que atentar para as necessidades dos nossos irmãos. E para fechar esse segundo ato, eu queria chamar a atenção dos irmãos para as palavras duras que foram usadas por Nabal. Quem é Davi? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu Senhor. É como se aquela palavra foi uma palavra muito pesada, muito dura. Pode ser que Nabal pudesse simplesmente dizer para Davi: Davi, olha, eu não posso te dar, e ponto. Diga a Davi que eu não posso lhe dar. Mas ele usou palavras duras. E aqui, irmãos, nós chamamos a atenção para o conselho que o sábio Salomão dá para a gente no livro de Provérbios. Vamos ler só apenas 2 versículos para a gente encerrar esse segundo ato. Provérbios capítulo 25, Provérbios 25, verso 11, diz assim: como as maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Irmãos, as palavras têm peso. As palavras provocam reações. Muitas vezes nós somos descuidados naquilo que falamos, naquilo que pronunciamos, naquilo que dizemos para o nosso irmão. E muitas vezes as palavras são muito pesadas, são muito ferinas. Às vezes palavras que podem até ter algum sentido, ter alguma razão, mas quando elas são faladas inoportunamente, elas causam prejuízo. Por isso que o sábio Salomão ele diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra a seu tempo. Como é bom a gente falar no momento propício, no momento oportuno. Nabal não soube expressar bem as suas palavras. Provérbios capítulo 15, versículo 11, diz assim, Provérbios 15, 11, diz assim, não sei se eu anotei, 15, verso 1, 15, verso 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra dura suscita a ira. Precisamos ter cuidado, porque muitas vezes nós desencadeamos, nós inflamamos o nosso irmão com a nossa palavra, nós provocamos a ira nele. E a palavra de Deus mesmo diz em Provérbios que o coração do irmão que está magoado é como uma cidade fortalecida. Na verdade, o sábio Salomão diz assim, que a cidade fortificada é mais fácil de conquistar do que o coração ferido do irmão. Então, muitas das vezes nós temos problema de relacionamento porque falamos palavras duras e essa palavra suscita ira a ponto de nosso irmão ficar como uma cidade que não se conquista. De tão fortalecido aquele irmão fica e se opõe a você. Por isso nós devemos ter cuidado. Finalizamos esse segundo ato. Vamos para o terceiro ato e a gente vai encontrar esse terceiro ato na conduta de Abigail. Vamos lá? Na verdade, o terceiro ato ainda é Davi. Qual foi a atitude de Davi diante daquela palavra tão dura, tão pesada de Nabal? Versículo de número 13. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com Davi. E aí nós vemos que, lá no versículo 23, versículo 21, Davi revela a intenção do seu coração. Quando ele diz assim: ora, Davi dissera, com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou o mal por bem. Faça Deus o que ele aprouver aos inimigos de Davi. Se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino,
dentre os seus pais. Veja que essa foi a reação de Davi. Uma ira incontrolável. E quando a gente fala de ira incontrolável, nós estamos falando de uma palavra. Estamos falando sobre a vingança. Veja que Davi, ele fez o quê? Cingiu a sua espada. A sua espada estava pronta para ser usada. Meus irmãos, está transmitindo? Por favor, apenas sinalize, porque alguém colocou aqui, caiu. Alguém sinalize, por favor. Amém. Acho que não caiu não, né? A irmã Fátima Beltrão tinha dito que tinha caído. Voltamos então. Ótimo. Então a gente vê que Davi, quando ele diz assim, quando a Bíblia fala assim, pelo que Davi disse aos seus homens, cada um cinja a sua espada. Então a gente pode imaginar aqui que a espada cingida era uma espada pronta para ser utilizada. E Davi, ele apresenta as suas razões. Ele diz assim, olha, eu tenho minhas razões para estar irado. Eu tenho minhas razões para manifestar minha ira, porque eu cuidei deste homem. Não era essa a atitude esperada de alguém que teve o meu cuidado. Este homem é ímpio, este homem reagiu desproporcionalmente. Este homem merece ser punido. E aí nós vamos, irmãos, pensar sobre a questão de uma vingança. A vingança, ela sempre tem alguma justificativa. As pessoas que buscam a vingança clamam por uma justiça própria, irmãos. Basicamente, a vingança, ela se baseia em uma justiça própria. Mas o que é que a palavra de Deus nos fala sobre vingança? Primeiramente, o que a palavra de Deus nos fala sobre a ira, né? Efésios capítulo 4, versículo 26, desculpem. Efésios 4, 26 diz assim, irai-vos e não pequeis. É interessante essa expressão, irai-vos. Ou seja, a ira é um sentimento humano. E a gente consegue impedir que a ira nos sobrevenha. A ira é algo que sobrevém repentinamente. O sentimento de ira é um sentimento que vem de inopino, de imediato. A gente não contém a ira, ela é uma reação irracional. A gente não pensa para se irar. A gente se ira diante de uma situação. Foi isso que Davi experimentou. Diante daquela palavra dura, ele se irou. E a palavra de Deus mostra que a ira faz parte do sentimento humano. E por isso as Escrituras nos dizem, Paulo falando aos Efésios diz, irai-vos. Mas aí Paulo diz, e não pequeis. Porque a ira como um sentimento instantâneo não pode ser impedida. Mas aí ele prossegue, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não dê lugar à ira. Não permite que a ira, esse sentimento instantâneo, muitas vezes incontrolável, fique demasiadamente no seu coração. Fique por algum tempo no coração, a ponto de o sol se pôr. A ponto de você guardar esse sentimento em seu coração até o sol se pôr, durante todo o dia, durante um tempo considerável. E aí o apóstolo Paulo usa uma expressão que eu acho maravilhosa, porque é continuidade do que ele está falando sobre a ira. Nem deis lugar ao diabo. Veja, irmãos, como uma coisa muito próxima. Uma ira, que é um sentimento natural do homem, uma reação diante de uma situação, mas que, sendo prolongada, pode dar ocasião a que Satanás se utilize desse sentimento. Por isso devemos ter cuidado, porque a ira pode nos trazer grandes prejuízos. Mas eu queria ainda tratar com os irmãos de um outro trecho que está em Romanos, que também nos fala sobre a questão da ira e especificamente sobre a questão da vingança. Romanos capítulo 12, versículo 19. E aqui fala, porque a ira é essa reação natural, mas a ira justificada, supostamente justificada, a ira com suas razões leva à vingança. E o que Paulo fala sobre a vingança, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 18, diz assim,
se possível, quando depender de vós, primeiramente, tende paz com todos os homens. O pastor está dizendo aí, nossa vingança não opera a justiça de Deus. A nossa vingança, baseada em nossa justiça própria, nas nossas razões, nas nossas justificativas, não permite que se opere a justiça de Deus. Não dá lugar à justiça de Deus. Aí Paulo diz assim, se possível, tende paz com todos os homens, não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Essa passagem aqui, a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor, é uma passagem que está lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. O que Paulo está dizendo aí é que nós não devemos dar lugar à ira, dar oportunidade para que ela opere e promova em nós um sentimento de vingança. E ele cita o que Deus falou aos israelitas: a mim me pertence a vingança. A vingança, irmãos, não pertence a nós. A única justiça que nós devemos esperar é a justiça de Deus, no sentido assim, de esperarmos alguma forma de necessidade de justiça. Claro que nós temos a justiça humana também, que foi delegada por Deus para que as relações humanas elas sejam satisfeitas. Mas a gente não pode querer aplicar o nosso juízo, a nossa justiça, as nossas convicções, as nossas razões, por mais plausíveis, por mais convincentes que elas sejam, aplicarmos para termos esse sentimento de vingança. Davi foi dominado por esse sentimento de vingança. Ele queria aplicar a sua justiça, o seu senso de justiça. Meus amados irmãos, como nós temos dificuldades com isso. Como no nosso dia a dia a gente tem problema com isso, irmãos. A gente tem dificuldade, a gente quer que as coisas aconteçam do nosso modo, aconteçam segundo a nossa justiça. A gente diz até mesmo, olha, isso é justo. E a gente quer que as coisas se comportem como tal. É certo que nós temos essa referência de justiça pela leitura das Escrituras, até pelo nosso senso moral. Mas o que a gente quer é além disso. A gente quer ver a punição, quer ver o castigo, quer ver a coisa acontecendo. A gente tem um exemplo no Novo Testamento, que é o exemplo de João em relação aos samaritanos. Depois os irmãos leem Lucas capítulo 9, versículos 55 e 56. Quando os samaritanos desprezaram Jesus, o que João falou para Jesus? Senhor, quer que desça fogo do céu e acabe com eles? Ou seja, é esse sentimento que a gente tem diante da impiedade, de ver a impiedade sendo prontamente castigada, ou o ímpio sendo prontamente castigado. E a gente tem razões para isso. Mas, muito bem, irmã Fátima, nossa justiça sempre falha, porque a nossa justiça ela é como trapo de imundície. Nós temos também as nossas grandes falhas. E por isso nós não somos o juiz. O juiz é o Senhor. Amém? A palavra de Deus julga. Deus traz juízo todas as coisas. E nós devemos esperar no Senhor. Ele é que executa a justiça e executa a vingança. Amém, irmãos? Então, essa ira de Davi mostra, esse desejo de vingança mostra quão precipitado foi o coração de Davi. Eu queria ver quantos minutos faltam. Vou pedir a Ana aqui para ver. Eu comecei 7h35. Não tem um horário aqui, eu não sei quanto tempo falta. Que horas são, por favor? 8h27. Eu acho que nós temos aí mais 10 minutos no máximo. Mas vamos lá, para o quarto ato desta cena. Né? O quarto ato já nós podemos identificar como atitude de Abigail, irmãos. E vamos ler sobre isso. 25:18. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. E disse aos moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal.
E o que a gente percebe nessa ação, nessa atitude de de Abigail. Abigail, ela prontamente se dispôs a atender à necessidade de Davi, a servir a Davi. E aqui está um ensinamento maravilhoso para nós, irmãos, para a nossa vida prática diária. A disposição de servir, ela é um antídoto para a ira e para a vingança. Quando nós dispusemos, irmãos, a servir o nosso irmão, tudo muda. Tudo muda. Já não é nosso interesse que está como prioridade, mas é o interesse do nosso irmão. Já não é a avareza do nosso coração, mas a necessidade do nosso irmão. E quando a gente age assim, não há espaço para a ira e nem para a vingança. Porque o nosso desejo é sempre servir ao nosso irmão. Foi isso que Abigail se propôs. Eu irei e atenderei a necessidade de Davi. Atenderei a necessidade daquela alma que está faminta e aflita. E se dispôs então a levar alimento para Davi. A disposição de servir aplacou o desejo de vingança. Que isso possa ser aplicado em nossos corações. E por fim, eu quero trazer aqui, para finalizar, a reflexão. Vou deixar essa parte para a própria Abigail. A reflexão de Abigail, que está aí a partir do versículo de número 28. Veja como é maravilhoso essa passagem e como nos ensina ela. Diz assim, Abigail dizendo: perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque peleja as batalhas do Senhor. Porque peleja as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. O que Abigail está dizendo para Davi? Olha, Davi, eu sei, Davi, que tu pelejas as batalhas do Senhor. Mas antes disso, no versículo 26, Abigail diz assim: pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue, de vingar-te por tuas próprias mãos. Aqui, Abigail compreende, discerne que havia algo de propósito do Senhor. Antes do versículo 25, eu estou lendo, passei do versículo 28, na verdade deveria ter lido o versículo 25. Mas vamos lá. Ela diz assim, não se importe, meu Senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu Senhor. A primeira coisa que nos chama a atenção aí é que ela tem discernimento para reconhecer o mal. Ela sabia como seu marido, ele agia pelo mal e agia com maldade. Então ela tinha discernimento que havia mal no coração do seu marido. A sensatez tem essa capacidade de discernir e reconhecer o mal. Mas prosseguindo, ela no versículo de número 26, ela diz: tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. E a gente pode perceber aí que ela discernia a vontade do Senhor. A sensatez dela discernia a vontade do Senhor. Ou a gente pode dizer de forma inversa. Pelo fato de ela discernir a vontade do Senhor, ela era tida como uma mulher sensata. Como é bom, irmãos, a gente ter essa aptidão de discernir pelo Espírito Santo, na verdade, e pela palavra de Deus, a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, a palavra de Deus nos torna sensato. Ela chamou a atenção de Davi para dizer: olha, Davi, o Senhor te impediu de derramar sangue e de vingar-se com tuas próprias mãos. Mas no versículo 28, diz assim: perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque peleja as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Nós podemos ver aqui que aquela mulher sensata, ela tinha a compreensão dos projetos de Deus na vida de Davi. Ela sabia discernir e entender a vontade e o projeto de Deus na vida de Davi. Talvez Davi estivesse ali totalmente cego pela sua ira, seu desejo de vingança, mas aquela mulher
que foi tida como sensata, sabia compreender que o Senhor tinha um projeto para a vida de Davi. Como é bom, irmãos, a gente ter essa compreensão, saber que Deus tem um projeto em nossas vidas. Muitas das vezes a gente se depara com adversários, com pessoas que querem nosso mal, que pessoas que querem nos destruir, mas nós precisamos ter tranquilidade e equilíbrio, porque aquilo que Deus tem para nós há de se cumprir. Embora sejam muitos os adversários, embora sejam muitas as palavras contrárias, Deus fará o seu projeto acontecer em nossas vidas. No versículo 29, para nós finalizarmos, ela diz assim: se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, este arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. Ela compreendia exatamente que a vingança pertencia ao Senhor, mas que a proteção de Deus estava com aqueles que vivem com o Senhor. Quer os inimigos queiram se levantar, quer as palavras duras queiram nos atingir, nós sabemos que nós vivemos com o Senhor e que a nossa vida é atada como um feixe nas mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, com essa passagem, nós podemos compreender que a vingança pertence ao Senhor, que nós não devemos dar lugar a ir a ponto de o nosso coração ser assaltado por esse sentimento de vingança, e que o discernimento do Senhor esteja em nosso coração, em nossa mente, para que venhamos compreender que o nosso próximo não é um inimigo, não é alguém desprezível, não é alguém que é indiferente para nós, mas que nós devemos amá-lo e servi-lo, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Estamos encerrando com oração. Vamos orar? Pai eterno, Deus santo, Deus maravilhoso, nós, Senhor, te rogamos, Senhor, por nossas vidas, pela vida de cada irmão, Senhor, que participou deste momento de reflexão, Senhor, que, Senhor, a tua mão poderosa continue estendida sobre os teus filhos, guardando-os, livrando de todo mal, protegendo, Senhor. Toma as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Nos dá uma noite tranquila, alegra o nosso coração nesses dias tão difíceis, Senhor. Traz paz aos nossos corações, que a tua palavra esteja sempre em nossa mente, em nosso coração, para que venhamos entender e discernir a tua vontade. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Aproveite aí para saudar o seu irmão, né? A gente aproveita esse momento de live aí para abraçar, como diz o pastor, né? Um abraço virtual aí. Abraço para a nossa irmã Cleonice, abraço para a nossa irmã Graça, a nossa irmã Mara, eu vi que ali Carla também entrou, o nosso pastor, amém? Todos os nossos irmãos se sintam abraçados, a nossa irmã Flávia com a sua filha, eu creio que é a filha ou a filha, não sei, né? O nosso irmão Júnior, Deus abençoe os irmãos, amém? Que Deus possa abreviar esses dias para que a gente possa novamente entrar no convívio dos irmãos, amém? É um prazer ver os irmãos, mesmo que seja por esse meio virtual. Aumenta a vontade, né, de estar com os irmãos, de novamente se congregar, e ali, ainda com algumas limitações que a gente não vai poder ter essa possibilidade, a gente abraçar todos os irmãos e estar no convívio. Abraço o nosso irmão Wilson, o presbítero Wilson, nossa irmã Érida, graças a Deus por tudo. Eu não sei se a irmã Elilde, parece que a nossa irmã Elilde ficou sem celular, mas um abraço para a nossa irmã Elilde, que vai ver futuramente essa live. Deus os abençoe, amém, irmãos? Que o Senhor possa continuar na vida de cada um dos irmãos. Abraço nossa irmã Luciana, Deus abençoe, irmã. Para todos, uma boa noite. Que o Senhor Jesus possa nos ajudar, nos fortalecer nesses dias difíceis, dias complicados, mas que o Senhor cada dia revela, manifesta o seu cuidado, o seu amor. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Amém.